Agora chamo sua atenção a respeito desse alerta emitido pela primeira vez no governo Jair Bolsonaro para 5 estados do Brasil que podem enfrentar uma crise hídrica nos próximos meses. Esse alerta veio pelo Sistema Nacional de Meteorologia, que é ligado ao Ministério da Agricultura. O Paraná, que já enfrenta uma situação bastante difícil com relação à Covid-19, é um dos estados que podem sofrer aí com a escassez de água. A Yara Maggioni gravou uma reportagem com mais informações para você. O governo federal emitiu nesta sexta-feira o primeiro alerta de emergência hídrica para os meses de junho a setembro deste ano. A nota, assinada pelo Ministério da Agricultura, informa que deve haver escassez de chuva na região do Rio Paraná, que abrange os estados do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. As informações são do Sistema Nacional de Meteorologia, que faz o acompanhamento do setor elétrico brasileiro. Essa nota diz ainda que a análise das chuvas entre os meses de outubro de 2019 até abril de 2021 mostrou que em apenas 3 meses nesse período não houve déficit de precipitações. Foram nos meses de dezembro de 2019, agosto de 2020 e janeiro de 2021. De Curitiba, Yara Maggioni. A gente, claro, vai ter que ouvir o nosso especialista aqui no setor econômico, Fernando Nakagawa, mais conhecido como Opa Gangnam Style. Eu adorei. Deus do cara céu. matou, o cara matou. Você está a cara dele. Maravilhoso. Não, Naka, essa história é bastante importante, né? Porque crise hídrica, óbvio, tem um impacto. Primeiro sobe a conta de água, a vida fica mais difícil, mas também impacta muito o setor empresarial, industrial, porque a energia fica mais difícil e pode, inclusive, claro, além de ficar mais cara, pode faltar, né, Naka? Seria um cenário o pior possível nesse ambiente, Dani. Boa tarde. Esse tema passou a ter um grau de importância muito grande ao longo das últimas semanas. Quando os especialistas no setor elétrico perceberam, com o passar dos últimos meses, que os níveis dos reservatórios estão consistentemente caindo por causa da seca, é a maior seca, segundo alguns especialistas, em mais de 90 anos. Isso gerou um alerta generalizado, porque você tem algumas consequências iniciais. Por exemplo, algumas autoridades em Brasília já defendem que alguns dos reservatórios de água usados para gerar energia passem a ter a vazão controlada. É um racionamento inicial ali para que evite, porque muitos desses reservatórios também geram fornecimento de água potável para as regiões próximas. Alguns reservatórios, por exemplo, o que tem um grande na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, está com um nível abaixo de 10%. Então, isso gera uma preocupação inicial com o fornecimento de água e também, obviamente, com o fornecimento de energia elétrica. Algumas medidas já estão sendo tomadas, por exemplo, o acionamento das usinas térmicas, aquelas que funcionam ou com gás natural ou com diesel. E, por isso, elas são mais caras. E isso faz com que a nossa conta de energia fique mais cara. Daqui a algumas horas, a ANEEL deve divulgar a bandeira tarifária do próximo mês. E a expectativa de alguns economistas que ela fique no nível vermelho 2, ou seja, é o maior acréscimo de energia e valor na conta de energia possível. Isso pode ser carregado até o fim desse ano. Então, na média, uma casa de consumo tradicional, médio aqui no Brasil, 160 watts por mês, deve carregar uma conta adicional de 60, 70 reais até o fim deste ano, ao longo de todos os meses, né? Deve ser mais ou menos 10 reais por mês. Isso tudo vai pesar no nosso bolso e começa a gerar essa preocupação, porque se nem o aumento da geração de energia com as térmicas for suficiente, aí só resta essa palavra, racionamento. Ainda é algo muito distante da atual realidade, mas é algo que você já começa a ouvir aqui e acolá como sendo um risco possível. Isso, obviamente, atrapalharia a retomada da economia, que aos trancos e barrancos
com a vacinação lenta, às vezes mais rápida e mais lenta, tenta se reerguer. Então é um ponto de muita preocupação para o mundo econômico e também para o mundo político, porque poderia prejudicar a retomada. Exato, Naka. Primeiro porque se a economia engrenar mesmo, né, como estão dizendo, estão esperando, estão falando agora em crescimento de 5% do PIB, se a economia engrenar mesmo, esse cenário de escassez hídrica e energética é um freio, é ruim, e ao mesmo tempo uma coisa pode alimentar a outra, né? É um paradoxo muito ruim, porque a gente está vivendo um momento difícil, mas a economia voltou, consome mais energia, piora a situação dos nossos reservatórios. E Dani, como eu aprendi morando um tempo lá em Brasília, só mês que tem R chove. Pelo menos no centro-sul do Brasil, né? Então, a gente está agora em maio, já não está mais na época de chuvas, e as chuvas só devem voltar para lá em setembro, outubro. Então, a gente vai viver meses aí com bastante preocupação com relação a esse tema.